Ora, sejam bem-vindos aqui à nossa primeira sessão. Nós vamos falar sobre o conceito de evolução do próprio BIM e tentar associar um pouco do conceito de metodologia que é o BIM também aos diversos pontos da nossa formação. E uma das primeiras coisas que ocorre para quem está a trabalhar nesta metodologia, e seja numa ótica de projeto, seja numa ótica de construção, um dos primeiros erros é assumir que o BIM é o software. É assumir que para nós aplicarmos BIM, para nós implementarmos BIM no nosso espaço de trabalho, nós necessitemos de milhentas tipos de software e de licenças, quando na realidade não precisamos nada disso. Então, para descaracterizar todo esse rumor, nós vamos definir BIM como uma metodologia de trabalho colaborativa que centraliza todas as informações do projeto de várias especialidades num único modelo digital. Então, como eu disse, não está na utilização de software. Aliás, esta não é uma formação de alguma de software. Isto é uma formação de BIM, uma formação de saber conhecer as várias vertentes do BIM e como eventualmente criar fluxos de trabalho para nós implementarmos BIM naquilo que fazemos diariamente. E o BIM centraliza-se em vários pontos. Nós temos a modelação, que é aquela que é mais conhecida, é aquela que se centraliza sempre quando se fala em BIM, que são os modelos 3D, que efetivamente é uma grande parte do que é o BIM, mas não é tudo. Para mim, o ponto mais importante é, sem dúvida alguma, a informação que está incutida nos modelos BIM, nos entregáveis e noutros componentes BIM. Este é o principal ponto, é este que diverge daquela que é a metodologia tradicional. E por fim, também temos o segmento da construção, que é o BIM no 4D e no 5D, o BIM na construção, em que nós podemos pegar no modelo tridimensional e atribuí-lo características suficientes para conseguir fazer simulações de construção, planeamentos a nível de custo e entre outras partes. Que irei falar uma parte, um capítulo específico. Temos aqui a evolução do BIM. BIM já começou há muito tempo atrás. O BIM começou nas décadas de 60 com os primeiros softwares 2D e 3D. No entanto, nessa altura ainda não havia uma metodologia de trabalho propriamente dita, o que havia era só o software em si. Passado algum tempo, aí sim, introduziu-se uma série de softwares, introduziu-se também MicroStations, introduziu-se a Bentley, que era outro software, e por fim agora chegamos aos dias de hoje, em que nós, para além do modelo, também temos a programação visual associada ao BIM, associada aos softwares de Revit, de Archicad, de Tecla, em que nós conseguimos criar modelos tridimensionais cujas geometrias sejam mais complexas. Quais são as potencialidades do BIM? E estas são muitas. Podemos começar pelo ciclo de vida no edifício. O BIM permite também preparar um plano de manutenção e operação, o chamado Facilities Management. E esta é das potencialidades mais ignoradas que existe, porque não é muito requerida dentro do nosso mercado interno. Mas que num país nórdico ou no Reino Unido, por exemplo, muitas vezes em obras públicas, para além de ser requerido BIM na questão da obtenção dos modelos, da computabilização das especialidades, é também pedido um BIM de manutenção e operação. O que é isto? São modelos tridimensionais que os próprios objetos que estão incutidos no modelo obtêm, ou melhor, são caracterizados com informação de manutenção, de fabricantes, de planos de instalação, entre outros. E isso é o que diverge a potencialidade de manutenção e operação. Depois disso, temos também, naturalmente, a medição automática, a visualização e a documentação. Eu, com o modelo em Revit, por exemplo, que é aquilo que eu normalmente trabalho mais, consigo fazer alterações ao longo do projeto, tirar documentação e medições. E, para além disso, temos depois a integração com softwares de análise. E esses softwares pode ser software de concepção técnica, um robô, por exemplo, ou um CIPCAD, e que é criado no modelo analítico e depois é preciso transportá-lo para outro tipo de software que nos permita uma modelação mais paramétrica. Eu aqui apresento a curva McLean e com isto eu queria só chamar a atenção o impacto do BIM. Nós, no início do projeto, seja no estudo prévio ou até mesmo em fase de licenciamento, se atrevermos a trabalhar em projetos aqui em Portugal, é aí que nós temos a habilidade de impactar os custos e a performance do projeto. E o que o BIM procura é atuar exatamente nessa fase. Porquê? Porque no BIM nós vamos ter que ter muito mais trabalho, porque o próprio processo de modelação é muito maior, o próprio processo de utilização de uma plataforma online, que é o tal CDE, Common Data Environment, o ambiente comum de dados, em que é basicamente a nossa base de submissão de documentos, de modelos, tem que ser organizado de uma forma muito específica e, portanto, nós já não estamos naquela fase de entregar um projeto com as peças desenhadas e terminou. Temos também que compatibilizar as especialidades entre outras partes. O que acontece é que, podendo haver a oportunidade de atacar com maior carga de trabalho essas primeiras fases, o que acontece, e como vocês veem aqui,
o trabalho vai diminuindo ao longo das fases de execução e documentação. Enquanto que o custo de mudança também é muito superior no final, acaba por ser bastante útil nós utilizarmos o BIM. Enquanto numa metodologia tradicional começamos com menos trabalho aqui e vai aumentando nesta fase de operação, nesta fase de documentação, de projeto de execução, o que é que seja, ou seja, a fase final, temos muitas mais dificuldades em atuar. E por isso é que, a meu ver, o BIM centraliza-se nesta estratégia de integração entre pessoas, porque eu, enquanto projetista ou enquanto coordenador de projeto, eu consigo estar em boa consciência, trabalhar com os meus colegas e perceber qual é a direção do projeto, qual é a direção do desenvolvimento de cada especialidade da sua integração ao longo do ciclo de vida todo, e não, portanto, só na sua construção. O BIM, então, é um processo colaborativo, tal como eu vos disse. E dentro deste conceito existe o tal CDE, o Common Data Environment, que vai ser a nossa plataforma online, que vai não só servir para troca e submissão de informação, mas, para o meu ver, vai ter uma parte muito importante, que é a consequente partilha de risco conhecido. Ou seja, se trabalharmos mesmo com subcontratados ou trabalharmos só internamente na nossa empresa, nós vamos sempre conseguir partilhar um risco, vamos conseguir partilhar um conhecimento entre todos sobre o que é que cada um está a fazer, no fundo. E o que é que isto implica? Não implica só no dia de entrega final do projeto, implica ao longo do seu desenvolvimento. Nós vamos conseguir, a partir de uma plataforma CDE, que eu vou mostrar mais tarde nos próximos módulos, ver o desenvolvimento do projeto ao longo de um espectro de tempo e perceber, aí sim, onde é que nós podemos agilizar e atacar os erros de organização, os erros de concepção técnica. Por fim, já vos dei aqui uma introdução ao que é o BIM, de forma geral, e eu queria deixar-vos esta reflexão final perante aquilo que eu já disse. Não é para responder de forma alguma no fórum geral, por isso nós temos as nossas atividades, mas é mais para, no final, em alguns slides eu ponho algumas reflexões para nós conseguirmos também incutir um pouco o pensamento próprio sobre a metodologia, que é pensar se o BIM é mais uma tecnologia ou uma estratégia organizacional. Depois podemos falar na nossa sessão e tentar perceber o que é que se centraliza mais.